Certamente a maioria de nós já conhece ou já ouviu falar acerca da história da criação de todas as coisas. Que no princípio criou Deus os céus, a terra, os animais, as plantas, os mares e, ao fim, criou o homem, a sua imagem e semelhança. Até aí, eu acredito que todos nós, ou a maioria de nós, já conhece essa história, né? Mas uma coisa é importante, precisamos saber e nos aprofundar nisso. Com que propósito Deus ele fez o homem? Com que propósito Deus criou o homem? Deus estava lá sem ter nada o que fazer, aí resolveu criar o homem. Jogou lá um barro e aí saiu o homem. Certamente Deus é um Deus de propósito, ele não faz nada sem propósito. E o homem é o maior propósito de Deus. Deus, ao criar o homem à sua imagem e semelhança, ele tinha um grande propósito. Assim como o homem, ao confeccionar uma luva, e tudo que o homem faz tem propósito, imagine Deus ao fazer o homem. O homem, quando fez uma luva, ele fez com o propósito de conter a mão, um exemplo. Assim como a garrafa foi feita para conter refrigerante, conter água, sempre tem um propósito definido. Da mesma forma, o homem foi criado com o propósito de conter Deus, de receber Deus no seu espírito, no seu interior. Esse foi o propósito de Deus ao criar o homem. E o homem, ele ouvia e falava com Deus todos os dias. O homem falava e ouvia Deus todos os dias. Havia uma interação. Não que Deus quisesse controlar o homem, mas ele queria andar com o homem, viver com o homem, interagir em todas as coisas e ser um com ele. E o homem, ao se afastar de Deus, perdeu este grande benefício de falar com Deus e de ouvir Deus. Ele perdeu essa comunhão, essa interação, para que Deus pudesse dispensar aquilo que ele é para dentro do homem. O homem, ele é hoje, já nessa era, ele após a queda, ele é um ser pecaminoso, um ser completamente dissociado de tudo que Deus é. Mas Deus, ao entrar no homem, ele vai ministrando, suprindo e dispensando tudo aquilo que Deus é, contrário ao que nós somos. Deus é amor, Deus é santidade, Deus é puro, Deus é sabedoria. E tudo aquilo que nós não somos, recebemos de Deus ao receber Deus, ao nos conectarmos com Deus. Então, essa é a grande vantagem do homem. E Jesus, ele veio exatamente para reconciliar o homem com Deus. A partir do momento que o homem se afastou de Deus, ele ficou totalmente perdido, desorientado. E Jesus veio exatamente para reconciliar o homem com Deus, trazer de volta essa voz de Deus ao homem e esse recontato do homem com Deus. E hoje nós ouvimos muitas vozes. É incrível como nós ouvimos vozes de conhecimento, de informação, de todos os lados, seja no âmbito da religião, seja no âmbito do conhecimento em geral, né? Saúde, educação, filosofia, todas as áreas, política, nós recebemos informações e conhecimentos, tecnologia, e isso é bom, isso nos ajuda bastante, mas tudo isso ainda é exterior a nós. Mesmo a Bíblia, que é a palavra de Deus e que contém o que Deus é, que expressa o que Deus é algo ainda muito geral, generalizado. Deus, ele fala de forma muito geral na sua palavra. É o próprio Deus se manifestando para o homem, é a biografia do próprio Deus. E nós precisamos entrar em contato com o autor e consumador da fé, que é Jesus, para nos conectarmos com Deus. E essa palavra, que é geral, ela precisa ser especificada para cada um de nós. Ou seja, cada um de nós precisa receber de forma diferente o que Deus tem para cada um de nós.
Nós somos seres diferentes, embora sejamos seres humanos, cada um tem uma necessidade, tem um modo de pensar, tem uma história de vida, e essa especificidade precisa ser alcançada por Deus. Você não vai ao médico e o médico diz, tome isso, e para todo mundo ele passa a mesma coisa. Não, somos seres distintos, e Deus ele precisa ter comunhão conosco, algo bastante individual, precisamos ouvir a voz de Deus. E o nosso espírito, onde nós podemos conter Deus, por quê? Porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ao nos conectarmos com Deus, que é espírito, e temos esse espírito dentro de nós, nós podemos ouvir a voz de Deus e receber de Deus, não as instruções do que devemos fazer, mas podemos ter comunhão com Ele e fazer as coisas junto com Ele. Tudo que nós fizermos é para fazermos com Deus, é para estarmos junto com Ele, fazendo todas as coisas em harmonia com Ele. Seja comprar, seja vender, seja mudar, tudo que nós fizermos, precisamos de uma conexão com Deus, de um falar com Deus. Precisamos nos relacionar com Deus para que tudo seja feito de acordo com a vontade dEle. E para isso, nós temos em nosso espírito uma comunhão, intuição e também a consciência. Essas são as partes do espírito que nos fazem ter comunhão com Deus, que nos fazem ter conexão com Deus. E o homem, ele pode e deve se relacionar com Deus mediante o seu falar com Deus, a sua oração. Nós falamos em oração, mas na verdade você pode falar com Deus, conversar com Deus no seu dia a dia, em todo lugar, toda hora, todo instante, para que você possa, e eu também, nos relacionarmos com aquele que nos criou. E ele vai nos falar. Todas as informações que temos aí fora são importantes, são excelentes. A maioria delas, ou uma boa parte delas, são boas. E nós devemos acolhê-las e recebê-las. Mas o fato de nós recebermos diretamente de Deus o que Ele tem para nós vai fazer diferença. O que Deus tem para falar com Chico não é a mesma coisa que Ele tem para falar com Francisco. Então precisamos ir a Deus e receber dele o seu específico direcionamento. Se nós não estivermos nos relacionando com Ele, não saberemos onde está a sua voz, não saberemos o que Ele quer falar conosco. As vozes são gerais, tem muitas vozes falando ao mesmo tempo, muito conhecimento, muita informação. Então eu te convido a ouvir a voz de Deus no seu espírito, no seu interior, conectando-se com Ele, mediante a leitura da palavra, mediante a oração, mediante louvores. Você pode se sintonizar com Ele exteriormente. Essas coisas são instrumentos que Deus usa para que você tenha interiormente um contato com Ele. Todos esses instrumentos, a Bíblia, o louvor, a oração, são meios exteriores que você tem para se conectar com Deus interiormente. Deus quer se conectar conosco interiormente, no nosso espírito interior. E dessa forma, Ele pode falar conosco e pode dizer o que nós precisamos fazer, para onde nós devemos ir.